Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Ótica Norberto e Consultório Essenza Odontologia Especializada. Voltamos com o Giornale. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a ilustre presença do médico anestesiologista Dr. Cláudio Azevedo, formado em medicina no Rio de Janeiro, sua cidade natal, com residência médica em anestesiologia pelo Hospital Geral de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Tenente-coronel do Exército Brasileiro, onde exerceu a medicina por longos anos, até a sua aposentadoria. É vice-presidente da Unimed Santa Maria, diretor técnico do Hospital Unimed Santa Maria e anestesiologista da Clínica de Anestesia Santa Maria. Devido sua relevância na área da saúde, Dr. Cláudio Azevedo recebeu 3 honrarias pela Câmara Municipal de Vereadores: honra ao mérito, Comenda Duque de Caxias, e em 2023 foi condecorado como cidadão santamariense por unanimidade. Participou recentemente do Congresso de Convenções das Unimedes do Brasil. Uma honra contar com sua respeitada presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Cláudio Azevedo. Muito obrigado. À disposição. Obrigada. Dr. Cláudio Azevedo, vamos posicionar o nosso telespectador em relação ao Hospital Unimed Santa Maria e os seus benefícios enquanto instituição de saúde para os seus usuários. Bom, o nosso Hospital Unimed Santa Maria é um hospital de baixa e média complexidade, né? Ele tem um pronto atendimento pediátrico separado do adulto, onde a gente tem um número de atendimentos muito expressivo, né? Chegamos a ter, em média, 6, 7 mil consultas de pronto atendimento por mês, né? Temos 2 pediatras atendendo, temos 2 clínicos e temos o serviço do SOS. Disponibilizamos também uma teleconsulta para pronto atendimento, né? Temos um hospital que tem um ambulatório de quimioterapia para receber os nossos usuários, um ambulatório que tem um movimento de mais de 300 aplicações por mês, centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas, onde é referência para a parte de traumato, oftalmo, cirurgia bariátrica, né, entre outras especialidades, cirurgia geral, urologia, né, e temos 30 leitos na unidade de internação. Então, um hospital que atende dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né, atende um número expressivo de usuários, e temos parceria com o Hospital de Caridade, o Hospital São Francisco, o Hospital de Caridade, que é o nosso hospital parceiro para alta complexidade, onde a gente recebe os pacientes que têm uma complexidade maior, né? Claro. E temos que considerar aqui a capacitação dos médicos cooperados, né, que transmitem segurança e tranquilidade, não apenas para o paciente, mas para os seus familiares, no momento das internações e também no momento da necessidade de procedimentos cirúrgicos, respaldados por toda a infraestrutura que o Hospital Unimed oferece. Com certeza, com certeza. Trabalhamos com quase 700 médicos cooperados, né? Em várias especialidades, onde a gente consegue oferecer ao nosso usuário uma gama de especialistas, dos mais importantes aí do estado. Perfeito. Nos dias 28 e 29 de abril, será realizado no Recanto Maestro o primeiro Congresso Brasileiro de Combate ao Desperdício, uma iniciativa da Unimed Santa Maria. O que objetiva o evento, doutor? Olha, depois da pandemia, no período de pandemia, a gente teve um movimento de uma forma inicial muito pequeno
dos nossos usuários em relação ao custo assistencial. Quer dizer, os pacientes ficavam mais em casa e procuravam menos o hospital, faziam menos exames, né? E esse represamento que aconteceu, que aquele período ali diminuiu bastante o nosso custo, a gente sabia que teria um preço mais alto. Sérias consequências. Após o período da pandemia, né? Que todo esse represamento iria, as pessoas voltariam a procurar os serviços, e a gente sabia que as doenças crônicas, aquelas que não foram bem tratadas, porque os pacientes tinham medo de procurar o hospital, quando elas voltassem a procurar os seus atendimentos, eles teriam, vamos dizer assim, uma complexidade maior. Certamente. E foi o que aconteceu, né? Infelizmente, não é, doutor? Isso, exatamente. E o sistema de saúde, ele sofreu um colapso, né? Ele está sofrendo um colapso, o sistema de saúde suplementar, né? Que são as operadoras de plano de saúde, do qual a Unimed Santa Maria faz parte. Em que a gente sabe que, por exemplo, hoje se cobra um valor muito alto para o beneficiário, que já tem dificuldade para pagar, né? Por quê? Porque você tem um custo muito alto. A tecnologia na área da saúde, ela vem encarecendo, porque ela não é substitutiva à tecnologia anterior, ela acaba sendo aditiva, ela é uma tecnologia a mais, né? A gente tem hoje medicamentos de alto custo também, que dificultam bastante. Então o custo assistencial, ele vem aumentando de forma expressiva. E fora que a gente sabe que toda a cadeia de saúde, né, hospitais, os prestadores, laboratórios, enfim, todos os prestadores, a gente tem um custo muito alto de desperdício, né, em que a gente precisa discutir sobre isso. Quando a gente fala em desperdício, a gente está falando em 30% mais ou menos de tudo que se gasta na saúde, ele não agrega valor para ninguém, né? É aquele recurso que foi expendido, mas que não traz benefício. Pelo contrário, é um percentual alto, não é, doutor? É um percentual muito alto, né? Aqui no Brasil se fala em 30%, mas nos Estados Unidos se fala em torno de 50%, né? Que é aquele recurso que não agrega valor e que isso traz para o beneficiário um custo mais alto na repactuação no ano seguinte, claro, né? Quando se vai falar em reajuste. Então, que ninguém quer esse reajuste. Que ninguém quer e que as pessoas já não aguentam mais pagar. Sim. Né? Hoje a saúde suplementar, ela atende a 50 milhões de beneficiários de assistência médica no Brasil. Nós somos uma população de 215 milhões, mais ou menos. Então, em torno de 23, 24, quase 25% da população tem algum plano de saúde. Só que as pessoas já estão tendo dificuldade para manter um plano de saúde. E diga-se de passagem, é o terceiro maior desejo das famílias brasileiras, exatamente ter uma segurança com o plano de saúde. E é fundamental essa segurança. Então a gente está trazendo palestrantes expoentes a nível nacional, tem gente do Brasil inteiro, né, para discutir esse assunto, para colocar em pauta a necessidade que a gente tem de alguma forma tentar reduzir esse desperdício para que toda a cadeia seja sustentável, né, para que o hospital possa continuar tendo os beneficiários da Unimed, que a Unimed tenha cada vez mais beneficiário, que os laboratórios se beneficiem. Hoje, a gente sabe que as operadoras de plano de saúde, elas representam, em média, 83% da receita dos hospitais. Então, quando a saúde suplementar começa a entrar numa fase complicada, toda a cadeia sofre. Então é preciso que a gente sente todos os entes, né? Os hospitais, os laboratórios, as operadoras, os beneficiários, para discutir uma forma de reduzir esse custo para a gente poder manter esse sistema sustentável. Certamente que será um trabalho intenso e contínuo, não é, doutor? Contínuo, exatamente. Então é importante que a gente discuta que o beneficiário ele procure o lugar certo para o que ele precisa, né? E parte disso é culpa nossa de não orientá-lo qual é o profissional que ele deve procurar. É importante a gente discutir que exames desnecessários geram custo alto
e muitas vezes trazem problemas para o próprio paciente, porque aquele exame alterado não vai mudar, vamos dizer assim, não vai trazer nenhuma consequência, mas aquilo para ele que não conhece pode trazer uma preocupação a mais. Então é preciso que a gente discuta. O beneficiário ele tem que estar no centro do cuidado e a gente tem que orientá-lo a procurar a assistência adequada para o que ele precisa, né? A gente tem estudos que demonstram que os beneficiários eles acabam procurando 4 a 5 médicos antes dele achar um médico para acompanhá-lo, né? E em cada médico que ele vai são solicitados exames repetidos. Então é preciso que a gente discuta sobre esse assunto para o bem da sustentabilidade do setor. E a gente está sendo pioneiro nisso, né? O nosso presidente, Dr. Hernani, levantou essa bandeira a nível estadual, né? Então a gente está tendo vários parceiros, a Federação Unimed do Brasil, a Central Unimed, Unimed Seguros, a Unicred. Então são vários parceiros para que a gente possa sentar por 2 dias e discutir esse assunto tão importante e que chegou o momento, é a hora da gente discutir. Temos que parabenizar a Unimed Santa Maria pela iniciativa, né, porque temos uma grande missão pela frente, não é, doutor? Sim. E ratificando o tema combate ao desperdício, que está muito em voga na saúde, vai continuar sendo tratado, será abordado nos dias, então, 28 e 29 de abril, no Recanto Maestro. Uma iniciativa Unimed Santa Maria com a presença de referenciados profissionais da área da saúde em nível país, né, para uma conscientização coletiva direcionada aos médicos, aos prestadores de serviços da área da saúde e aos usuários da Unimed. Isso, nós vamos falar sobre a parte hospitalar, nós vamos falar sobre a terminalidade da vida, que é um assunto extremamente importante também, né? Onde existe o fim da vida e a gente tem que saber o limite entre o tratamento e o cuidado, né? Então são todos esses assuntos que são extremamente importantes e que a gente vai discutir nesses 2 dias. Excelente, e a mudança postural fará com que a Unimed continue entregando saúde de muita qualidade, porém com um custo mais baixo. Isso, medicina boa com custo mais beneficiários, baixo. Isso. Né? Dr. Cláudio Azevedo, você nos trouxe dados de que a saúde suplementar no Brasil corresponde a mais ou menos 23, 24, 25% dos habitantes. Leia-se, 50 milhões de 50 milhões de brasileiros são cobertos por algum tipo de plano de saúde. O restante da população é atendida pelo SUS. Exatamente. Na condição de administrador da área da saúde, como você visualiza a saúde suplementar no Brasil? Gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Bom, é bem como a gente estava conversando antes, né? Nós vivemos um momento de reflexão e de profunda mudança no modelo da assistência à saúde, né? Isso não acontece aqui só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro, né? É preciso que a gente sente e discuta o modelo que a gente hoje, o modelo vigente hoje na saúde, né? Então é um modelo que a gente tem um custo muito alto, né? O custo assistencial ele é cada vez maior, né? Como a gente tinha dito, são novas tecnologias, novos medicamentos, né? Agora, por exemplo, entrou no rol da ANS um medicamento que custa próximo de 10 milhões de reais, um medicamento, né? Então a gente valor elevadíssimo, em que a gente precisa discutir, né? A gente precisa discutir, como eu estava dizendo, sobre terminalidade, né? A gente sabe que o que aconteceu, existe um envelhecimento da população, né? A pirâmide etária ela está mudando, né? Em que a gente tem uma faixa etária da população chegando a idades muito mais avançadas, né? E isso certamente com um custo mais alto, e a gente precisa trabalhar e discutir sobre prevenção, trabalhar a longevidade. A longevidade para que as pessoas envelheçam mais saudáveis, né? Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Então a gente tem que rediscutir o modelo e deixar de ser um plano de doença, né? Para ser um plano efetivamente de saúde, né? Que a gente ajude as pessoas a envelhecer com saúde, né? Ajudá-los a
a ter práticas de atividades saudáveis, né, alimentação saudável, atividade física. Então, existe uma necessidade de uma reavaliação do modelo assistencial. E é isso que a gente está discutindo. E é uma responsabilidade social imensa, né? Quando envolve o nosso semelhante, estamos tratando aqui de humanidade, né, que sobrepõe a redução de custos, né? Essencialmente. Na verdade, quando a gente fala em redução de custo, é bem importante a gente frisar que o custo ele é inerente. O que a gente quer reduzir é o desperdício. Entende? O que a gente quer reduzir... O que é desnecessário. O que é desnecessário, aquilo que não agrega valor para ninguém. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, um paciente que resolve ficar um dia a mais no hospital, né? Porque ele tem algum problema em casa e ele prefere ficar um dia a mais por segurança, né? A gente sabe que esse um dia a mais, num país onde tem poucos leitos, e a gente sabe que tem muita gente esperando para um leito hospitalar, não é uma coisa saudável. A gente sabe que o hospital é para ficar exatamente no tempo que a gente precisa ficar, porque existem os riscos... Na medida da necessidade. Então, são essas discussões que a gente tem que ter, porque esse dia a mais de internação, ele gera um custo que depois o próprio beneficiário vai pagar no ano seguinte. Sim. E ele já tem essa dificuldade. Vai ser repassado a ele. A ele mesmo, né? Então, como eu disse, hoje, por exemplo, a gente tem um número expressivo de pacientes, mas muito expressivo de pacientes que procuram o pronto atendimento. E por que procuram o pronto atendimento? De um modo geral, porque o pronto atendimento ele funciona 24 horas, então o horário que o paciente resolve ir, por exemplo, sai do trabalho, chega em casa, vai à emergência, né? Porque durante o dia ele não pôde ir no consultório. Sim. E a gente sabe da facilidade do pronto atendimento. Você chega no pronto atendimento, você tem um médico para atender, e se você precisa de um especialista, se chama o especialista, e ali você tem todos os exames feitos na hora. Né? Então isso traz uma facilidade para o beneficiário, ao invés de ir no consultório, procurar a emergência. Mas não é o lugar ideal. Por quê? Porque a emergência ela foi feita para atendimento das pessoas que realmente precisam daquele atendimento. E por outro, ele não serve para acompanhar o doente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Né? O paciente que precisa ir à emergência é aquele que efetivamente tem algum quadro agudo e que necessita naquele momento ir lá, porque o tratamento vai mudar o desfecho dele. Sim. Agora, se ele tem uma doença em que ele precisa de um acompanhamento, ele tem que ir num consultório médico. Né? Então, o que a gente percebe é que as emergências ficam lotadas, né? E aí passa por uma triagem, porque no meio daquela multidão de pessoas que estão esperando o atendimento, tem sempre alguém que precisa de um atendimento mais imediato, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, por exemplo, uma dor torácica, em que a gente sabe que fazer o tratamento na primeira hora muda o desfecho do doente. Então, a gente, no meio daquele monte de pacientes, a gente tem que identificar aquele que precisa ser atendido primeiro. E aquele que vai e que não é a necessidade dele procurar o pronto atendimento, ele pode esperar 4, 5 horas ali. O que não é bom nem para o usuário, porque fica chateado, e nem para nós, porque não é o lugar que ele deveria ir. Então é preciso que a gente mude essa consciência, né? É preciso que a gente coloque esse usuário num consultório. A gente, por vezes, enxerga pacientes dentro da nossa cadeia da saúde que ele vai à emergência praticamente 4, 5, 6 vezes no mês por uma hipertensão. E não se trata, porque ele vai hoje tem um colega, amanhã tem outro, e no dia seguinte tem outro. Os exames que se pedem não tem um acompanhamento para se verificar aquilo. No final lá, depois de 2, 3, 4 meses, o paciente faz um AVC. Por quê? Porque ele não se tratou de forma adequada, ele procurou o lugar que não era o correto para ele ir. Então é importante que a gente rediscuta o modelo, que a gente efetivamente coloque o paciente no centro do cuidado e o oriente aonde ele deve ir para a assistência que ele precisa naquele momento, né? Então isso é uma mudança de paradigma, né, em que a gente tem que fazer com que todos entendam que isso é para tornar melhor para o paciente,
vai ser mais barato para ele, e o que a gente está economizando é aquilo que não gera valor para ninguém. Ótimo, ficaram muito claras as suas observações, os seus esclarecimentos. E você participou recentemente do Congresso de Convenções das Unimedes do Brasil e está sempre atualizado sobre os principais assuntos relacionados à saúde. Dr. Cláudio Azevedo, tenho absoluta certeza que sua presença aqui no Giornale contribuiu muito para propagar a grandiosa infraestrutura do Hospital Unimed Santa Maria, especialmente abordando essas questões tão sérias relacionadas ao desperdício na saúde e suas graves consequências e implicações. É uma pauta atual, continuará sendo discutida nos meios de comunicação, certamente pela sua relevância e necessidade de conscientização, né? Parabéns. Muito obrigado. A gente vem trabalhando dia a dia para oferecer tudo que a gente pode para o nosso usuário. Hoje nós temos praticamente, a gente oferece, a gente tem todas as opções de um bom atendimento, né? Então a gente só precisa orientar o paciente para quem ele procurar. Por exemplo, nós temos o SOS para atendimento de urgência e emergência domiciliar, nós temos o pronto atendimento, nós temos o nosso hospital, nós temos o atendimento domiciliar, nós temos um braço de cuidado paliativo. Então, toda a estrutura, né, de atendimento, nós temos opções de atendimento para todas as áreas. O que a gente precisa agora é colocar o paciente no centro do cuidado, que é o mais importante, que justifica toda essa estrutura, né? Sem ele nós não existimos, obviamente, e nós temos que colocar o paciente no centro de todas essas soluções que a gente tem e orientá-lo aonde ele deve ir para que ele possa ter o atendimento adequado para a melhor situação dele, que ele possa evoluir, né? Então esse é o desafio. Né? É um grande desafio. O paciente ele não pode ficar solto num sistema em que não se comunica, né? Então, nós temos que interligar os sistemas, colocar o paciente no centro do cuidado, e ele é o responsável, e nós somos o responsável por levá-lo ao local adequado no momento que ele precisa. Excelente, doutor. Muito nos honra ter um médico com sua relevância Muito aqui obrigado. na região Eu que agradeço central o convite, do estado. Agradeço o convite e sempre à disposição. Obrigada. Eu agradeço a sua disponibilidade e consideração ao programa. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui em nossos estúdios e volte sempre. E eu com o convite. Obrigada. E no Bloco Cultura você confere o prêmio concedido ao Giornale, o troféu Destaque Especial Mídia Televisiva 2023, nos 25 anos do programa Roda Brasil, de Marion Melo. Não saia daí, na sequência tem mais Giornale.